Terceira parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, do dia 29 de Cheshvan. Continua falando sobre o impacto celestial de rezas, de palavras de estudo, de Torá e de reza. E o Rebbe vem para tentar resolver contradições aparentes que tem entre algumas fontes cabalísticas no Zohar. E, em suma, ele diz que cada caso é um caso, então não é contradição, apesar da aparência. E ele também diz Daila Mevin, quer dizer, basta para quem conhece o assunto. Confesso que eu não sou um conhecedor de Kabbalah, mas vamos tentar aqui entender o que dá para entender o Tânia com comentários. Então, em um lugar diz que quando a pessoa reza uma reza imprópria, por não estar acompanhada de amor e temor a Deus ou não há concentração adequada, aquela reza sobe até certo grau no mundo da criação e é mandada de volta. Em vez de repercutir e fazer efeitos, ela é mandada de volta até o grau, até o mundo da ação, até embaixo. Ontem falamos que é totalmente embaixo. Hoje ele vai detalhar um pouco sobre esse termo embaixo. Mas em outro lugar diz que uma reza mesmo imprópria fica no firmamento inferior. Então ele diz, então por um lado diz totalmente embaixo, é mandada para cima e depois ela é mandada de volta. E não é entregue ao destinatário, como diz. Diz aqui em Parashá ver aquilo. Parashá Pekudei diz no Zohar que ele fica dentro do firmamento inferior. Explica o Rebbe, não é contradição. Cada caso é um caso. Por exemplo, aqui, o firmamento inferior é um grau que administra o mundo de forma natural que ele anda, que é o grau chamado Malchut de Asiyah, a realeza da mundo da ação. E ela não modifica a natureza e a rotina. Então a reza consiste principalmente em pedidos que fazemos para Hashem. E se eles estão no grau que administra a rotina, então não conseguimos fazer nada. Não conseguimos recorrer a um grau que pode abranger a rotina, injetar nela mais energias, mais forças, mais amparo ou proteção. Então a reza aquela fica no lugar que, como se não tivesse saído. Não está fazendo impacto nenhum. Não é aceita. Agora na Parashá Vayakhel, que diz que reza boa ela sobe, sim, e reza não tão boa não sobe. Onde é que sobe a reza boa? A princípio ela sobe pelo grau dos emocionais do mundo da ação, quer dizer, todas elas sobem até o mundo da Briá, e assim próprias são mandadas de volta para o mundo da ação. E aquelas boas são mandadas para as emocionais de Asiyah, quer dizer, repercute em cima e vem trazendo o pacote até o grau chamado emocionais, a partir nas quais vigora a primeira das emocionais, que é a generosidade abrangente do Eterno, e mais suas ajudantes, que são as outras 6 emocionais. E no caminho de volta, ela para no mundo, nessas emocionais do mundo da ação, que são as energias que vão fazer a nossa rotina efetiva se abranger e se tornar melhor, aceitando os pedidos daquela reza. Conclusão: uma reza bem aceita sobe, depois vem de volta de uma maneira que impacta a nossa vida, e uma reza imprópria sobe até onde chega numa barreira e é enviada de volta para um grau onde não vai ter o impacto, mas ela fica ali. Afinal de contas, falamos ontem que enquanto não tiver que a princípio uma reza acumula como uma energia que foi uma tentativa, que sua energia está em espera, e no momento que uma tentativa é igual, que reza o trecho é igual, irá ter sucesso de ser feita com amor e temor a Deus, então aquela vai elevar todas as tentativas frustradas anteriores acumuladas. Segue o Rebbe diz, mas as duas na ida vão até o mundo da criação, 3 mundos acima. Por que vai para lá? Diz o Rebbe, isso aqui não é dúvida. Qualquer ação que a gente fizer aqui, mesmo pecados, sobem até ali, até mesmo até um grau elevado chamado o quarto ambiente,
como explicado no Zohar, página 252, lado A. Mas nem toda subida é a mesma coisa. Só o nome figurado é o mesmo. Mas não dá para comparar uma subida que pode impactar mais acima do que isso. E uma subida que depois vem resultando pedidos depois. Uma subida já garantida e não dá para comparar com uma subida que sobe apenas para chegar na barreira e ser mandada de volta. Então, e deve ter outras diferenças qualitativas que eu não sei explicar. O Rebbe diz aqui, Vedai Lamevin, basta para quem entende e para quem conhece. Então vamos se contentar com isso. Depois segue aqui tentando resolver mais questões. Através dessa questão de cada caso é um caso, entendemos também o que explicou Rebbe Moshe Zakuta. Não, perdão, o que está escrito lá na página... Não, é o Zohar mesmo, página 247, que no mundo da criação, no segundo ambiente, em um grau elevado, existem as vestimentas da alma que está no paraíso inferior do mundo da ação, mas aquela alma recebe vestimentas, quer dizer, recebe veículos de compreender novas compreensões sobre a grandeza de Deus, o que lhe causa prazer, porque se trata de um paraíso, de um Gan Eden. Ela tem investimentos de compreensão que vêm a partir do mundo da Briá, da criação, 2 mundos acima de onde ela está. Lembrando que temos aqui 4 mundos: emanação, que é anulação a Deus; criação, mundo de intelecto, compreensão; formação, mundo de emoções; ação, o mundo de sensação de objeto, o mundo de que tudo veiculado através de veículo superficial, externo, pouco animado. E nesse mundo da ação tem 2 graus: tem o mundo da ação espiritual e o mundo da ação material. O material onde estamos aqui, experimentando atualmente, e o espiritual onde estão as almas, onde jazem as almas antes e depois de vir para cá. E é o mundo espiritual onde não há livre-arbítrio. É o primeiro grau, acima do, se for vem de uma forma ordenada, seria o grau acima do material. Então aqui lá está falando o seguinte: existe uma alma que está tendo sua recompensa no paraíso inferior de todos, paraíso do mundo da ação espiritual. Mas as vestimentas dela vêm do mundo da criação. Como assim? Ela está na criação ou na ação? Então, ele diz que cada caso é um caso, e as vestimentas não quer dizer que ela está ali. Talvez poderia-se dizer que ela tem acesso a alguma informação, tem uma revelação de 2 graus acima de onde ela está. Afinal de contas, uma revelação que vem causar prazer, que é algo extraordinário, é extraordinário, quer dizer, vem 2 mundos acima. Então ela está num grau, e o prazer dela é acessar uma coisa que está 2 graus acima de onde ela está. Isso aqui é só uma sugestão minha, tentando entender. O Rebbe segue sobre rezas e orações. Eis que, mesmo uma reza imprópria, está em algum grau espiritual no firmamento, enquanto uma Torá feita para se orgulhar não sobe em nenhum dos firmamentos, está embaixo do sol, quer dizer, realmente não decolou literalmente nada. Ficamos ontem, ela serve somente como na verdade as duas servem como bagagem para o momento de correção, mas a reza imprópria ela já subiu um pouco, já tem um efeito espiritual mesmo que ela é imprópria, é um efeito em estado de espera, mas ela está no espiritual. A Torá, por orgulho, não dá para dizer que está no espiritual, embora acumulou algum acúmulo. Quando a pessoa fez a chuva, toda a energia que estava em espera para ser, que estava na sua bagagem, digamos assim, antes da chuva, tem alguma repercussão benéfica, no final das contas. Por isso que diz lá, a pessoa sempre deve se ocupar na Torá, apesar de que não for pela intenção certa. Por mais que seja orgulhoso, não devemos dizer para ele não estudar. Ele deve continuar estudando, que Deus vai ajudar ele a se dar conta do erro de estudar para interesses e para orgulho,
No final vai acabar estudando por amor e temor a Deus. Assim é o caminho da Torá em geral. Ela refina a pessoa aos poucos. Diz o Rebbe, mas isso aqui é somente quando tem um interesse mesmo egocêntrico de criatura. Mas uma Torá, existe uma Torá que é estudada para estudar, como força do hábito ou porque lhe obrigam como uma criança na escola. Diz o Rebbe, uma Torá está uma Torá sem um argumento, sem uma motivação específica. Também não tem uma motivação específica ruim ou egocêntrica. Somente pelo fato genérico de sermos judeus observantes e temos um amor natural a Deus, esse estudo de Torá não é pior do que o sopro da boca de crianças de escola, que está escrito nos olhos que ele sobe para cima, inclusive até o mundo da Atzilut ele sobe. Porque é um sopro que não tem nele pecado. Aqui tem duas interpretações. Número 1, eles não pecam porque enquanto não tiver a maioridade, a criança não tem obrigações. A obrigação é do pai de educar, mas a criança não tem obrigações com Deus, então não tem pecado acompanhando o seu sopro. E outra questão que o Rebbe diz, que eles são muito ingênuos, então eles têm uma fé pura e completa, que a verdade é essa mesmo, que Kamatz Aleph é A, Komatz Aleph O. No caso, que aquilo que eles ensinam é verdade e veio desde Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Enquanto os adultos podem ter feito pecados e também podem ter dúvidas, a fé deles pode ser menos do que completa, não tão forte como a das crianças. E o sopro dessas crianças sobe para cima, mesmo que eles estudam por serem forçados, estão com medo de uma punição do professor, mesmo assim, os anjos elevam o sopro daquelas crianças até o mundo da emanação igual aos grandes justos que sabem o nome de Deus e ficam meditando com tudo que os cabalistas dizem. O estudo de Torá de crianças é similar. E diz em outro lugar que o mundo existe pelo mérito do sopro das crianças. O Rebbe explica que o sopro de crianças, o estudo de Torá, refina o ar, o espírito do mundo. E o estudo de Torá de adultos refina a matéria do mundo. A matéria dos adultos já está mais enrijecida e o objetivo deles é refinar ela. Enquanto crianças ainda não estão tão materiais assim, eles refinam o ar. De qualquer maneira, se a Torá não foi feita pelo egocentrismo, mas sim sem grande meditação antes para despertar amor e temor, sem grande consciência sobre o que eu estou fazendo, mas está sendo estudado, aquilo refina o mundo, de um jeito ou de outro, seja a matéria, seja o ar, refina. E por isso sobe para algum grau espiritual. E não fica aqui. E sim sobe, não somente sobe para ficar no grau sem impacto, que nem Malchut de Asiá, e sim sobe acima disso, para algum grau que realmente tem algum impacto aqui. E traz para cá o benefício, principalmente esse benefício de que, aos poucos, vai a pessoa entendendo cada vez mais sobre a grandeza de Deus, e com isso vai refinando o seu caráter e aumentando o seu nível.